Olá, então teremos nossa primeira aula a respeito de como resolver problemas de valor inicial usando métodos numéricos. Tá? Nessa aula abordaremos conceitos básicos, como por exemplo, o que caracteriza uma solução numérica por um problema de valor inicial. Comentaremos sobre os métodos de solução mais conhecidos e usados e entraremos em mais detalhes nos métodos de Euler, que são os mais simples dessa classe e apesar de não serem tão usados na prática, nos permite entender de forma mais simples alguns conceitos importantes como natureza dos erros numéricos, ordem da aproximação, estabilidade numérica, tá? Entre outros, que formarão a base para a apresentação e utilização de métodos mais sofisticados nas próximas aulas, tá? Aplicando o software MATLAB. Então, primeiro, vamos ver o que caracteriza uma solução numérica para um problema de valor inicial. Vamos tomar como exemplo esse problema, já estudado na disciplina, que consiste em determinar a evolução temporal da temperatura de um corpo. Tá? Inicialmente é uma temperatura T0, em contato com o fluido TF, assumindo gradientes internos desprezíveis. Nós resolvemos lá no início do curso como uma ideal separável e chegamos ao que a gente chama de uma solução analítica, ou seja, uma expressão matemática exata que relaciona a temperatura do corpo com o tempo, os demais parâmetros relevantes, tá? Que eu agrupei aqui por conveniência nesse termo tal, a quantidade de tempo. Já uma solução numérica, ela consiste em valores discretos de temperatura para determinados instantes de tempo obtido por equações aproximadas. Vamos ver como gerar essas aproximações de uma forma iterativa, ou seja, partindo do meu ponto zero indo até um ponto n, tá? Para um dado conjunto de parâmetros especificado. Aqui nós podemos ver uma representação gráfica do que seria soluções dessa natureza, obtidas para diferentes combinações de parâmetros. Tá? Então deve-se ressaltar que a solução analítica é uma expressão contínua, exata, genérica, tá? Ou seja, com ela nós podemos avaliar a temperatura em qualquer instante ou o tempo para que a temperatura atinja tal valor em qualquer cenário, seja de condição inicial, de temperatura do fluido ou do parâmetro tal, sem ter que resolver a equação novamente. Já essa solução numérica, por se tratar de um conjunto de valores discretos de t, tá, para determinados instantes de tempo, obtidos por um conjunto específico de valores para os parâmetros do problema, ou seja, TF, T0 e tal, cada vez que a gente precisar avaliar um novo cenário, tá, ou seja, uma nova condição inicial, uma nova temperatura de fluido, tem que resolver a ideal novamente, ou seja, levantar um conjunto de pontos discretos, tá, partindo da temperatura T0, chegando até um instante final de tempo desejado. Outra questão importante, como a gente vai ver a seguir, é que essas soluções são por natureza aproximadas, não são exatas, e temos que garantir no procedimento de solução que vamos gerar uma solução de qualidade. Em suma, o uso de métodos analíticos, que a gente viu na primeira e segunda área do curso, ela geralmente nos fornece soluções exatas, genéricas, onde a dependência entre variáveis é evidente, por exemplo, aqui um decaimento exponencial, mas podemos ver quando é linear, quando é quadrática, senoidal, tá? Permitindo também facilmente avaliar de forma direta taxas relativo com a derivada, valores críticos, valores médios com integrais. Tá? E essas tarefas não são assim triviais, são possíveis de fazer, mas não são triviais de fazer a partir de soluções numéricas. Tá? Mas, contrapartida, como vimos em capítulos anteriores, métodos analíticos são, de certa forma, limitados a problemas mais simples, como EDOs lineares ou não lineares com formas funcionais relativamente simples. Já com esses métodos numéricos, vamos conseguir analisar com o mesmo método e praticamente o mesmo esforço tanto EDOs lineares quanto não lineares, das mais simples às mais complexas. Tá? Ampliando assim o leque de problemas que a gente vai conseguir resolver até o final da disciplina. Tá? Também são naturalmente facilmente estendidas a sistemas de EDOs com N variáveis dependentes, algo que nós nem estudamos lá na primeira área. Tá? Eu digo sempre que é bom dominar ferramentas de ambas as frentes, né, analíticas e numéricas, para a aplicação dos mais variados tipos de problema que vocês possam se defrontar, cada qual, né, com as suas particularidades, vantagens e desvantagens. Tá? Então, o assunto das próximas aulas é como trabalhar então com essas soluções numéricas. Para começar, serão considerados de forma genérica, tá, problemas de valor inicial envolvendo uma variável dependente, e EDOs de primeira ordem, com essa forma aqui. Tá? E nós vamos sempre isolar a derivada do lado esquerdo, e tudo que sobrar do lado direito nós vamos chamar de f de t e y. Tá? Lembrando que discutimos no aula anterior, quando a gente escreve a EDO dessa forma, qual é o significado dessa função f de t e y?
Essa equação diz que, embora não saibamos qual é a y de t, tá, nós conhecemos exatamente a derivada dela, ou seja, no ponto ty, f de ty é a derivada da função de y em relação a t, tá, em qualquer ponto do plano ty. Tá? Então, basicamente, essa é a inclinação de uma função, tá, quando ela passar por esse ponto ty. E nós vamos ver que, de posse simplesmente dessa função f de ty, uma condição inicial e um método numérico, nós vamos obter soluções dessa forma. Tá? Ou seja, nós temos valores discretos da solução yi, tá, para diferentes instantes de tempo ti, ou seja, condição inicial, quando o tempo é t0, a variável é i0, depois no tempo t1 a variável é y1, e assim por diante. Tá? E isso a gente segue até um intervalo de tempo, até um instante de tempo que me leva ao intervalo desejado para análise. Na forma gráfica, isso corresponderia, por exemplo, a esses pontos aqui, ó, tá? E o intervalo de tempo entre as soluções conhecidas, ó, de T0 a T1 ou de T1 a T2 e assim por diante, é o que chamamos de passo de tempo ou passo de integração. Tá? Ou seja, como é que funciona? Nesses métodos, tá, a gente aplica um processo iterativo, tá, ou seja, pulando ó, de um em um, tá, usando alguma aproximação, empregando, né, essa informação dessa função, tá, chegando, partindo de y0 até chegando no ponto final, tá, integrando a EDO, é o termo que a gente usa. Tá. Basicamente, é aplicar, tá, em cada passo alguma equação, tá, que me leve ao conhecimento da solução no próximo ponto, com essa informação no outro ponto e assim por diante. Tá. Então, quando nós temos um passo de tempo constante, o número de passos que a gente tem que chegar para percorrer determinado intervalo é simplesmente o intervalo total dividido por ΔT. Por exemplo, no sistema dinâmico, quero obter o valor de uma variável no primeiro minuto de processo, pulando de 1 em 1 segundo, eu vou precisar então de 60 passos, vou ter 60 valores da minha solução em 60 instantes de tempo. Como é que a gente obtém? Então, existe uma variedade de métodos, tá? Certamente alguns vocês já aprenderam, já ouviram, como os métodos de Euler, os métodos de Runge-Kutta, de Adams. Tá? E por que existem tantos métodos, na verdade? Nós vamos ver nessa e nas próximas aulas o motivo. Tá? Elas envolvem custo computacional diferentes, precisões diferentes, e podem ter aplicações mais específicas, ou seja, cada um deles é mais, digamos assim, se aplica melhor para determinada classe de problemas. Como a gente vai ver, eles costumam se dividir, né, em classes. Tá? Então, por exemplo, se divide entre métodos de passos simples e passos múltiplos. Tá? Basicamente, a gente vai entender melhor esse conceito, depende de quantos pontos eu preciso usar para calcular a solução no próximo instante de tempo. Se eu só uso o ponto atual, a gente chama de passo simples, e se usa múltiplos pontos anteriores já calculados, a gente chama de passos múltiplos. E também são divididos entre métodos explícitos e implícitos. Basicamente, isso está relacionado com a natureza da equação, né, da aproximação, se ela é explícita ou implícita no ponto da solução que eu quero calcular. E a gente vai ver que isso vai levar a diferentes características no procedimento de solução e também na forma, né, como o cálculo é conduzido. Então, vamos começar o nosso estudo desses métodos numéricos com o mais simples de todos, né, o método de Euler explícito. Tá? Vamos ver já o porquê o termo explícito. Ele é o método mais simples, tá? Não muito usado na prática, tá? Mas nós vamos usar ele como protótipo para derivação e apresentação de métodos mais eficientes. Tá? Qual é a ideia do método? Então, suponha, tá, que eu tenha essa equação escrita dessa forma, a condição inicial, então eu estou aqui nesse ponto do plano TY, tá? E eu quero obter a solução em um outro instante de tempo, separado aqui por um intervalo de tempo ΔT, que eu chamo de y de 1 em t1. Então, eu posso passar uma reta entre esses dois pontos e estimar a inclinação dessa reta, pegando as diferenças de ΔY e de ΔT, tá? Teria essa equação, tá? Usando o que a gente chama então de uma aproximação por diferenças finitas tomadas à direita. Tá? Só que eu sei qual é a inclinação nesse ponto T0, aqui, se eu tomar esse ponto como referência, tá? Essa inclinação, pela definição da equação, ó, vai ser igual ao valor da minha função f, aqui da equação diferencial, avaliada em t0 e y0. Então, o que a gente pode fazer é generalizar essa relação, inclinação num ponto com essa estimativa da derivada, ou seja, estou aproximando a conexão entre esses dois pontos por uma reta.
Tá? Então, eu posso generalizar para um ponto genérico I, onde eu tomo o ponto da frente menos o ponto de trás, essa diferença aqui, dividido pelo ΔT. E então eu tomo a igualdade entre esses dois termos, tá? A inclinação e a aproximação por diferenças, temos essa equação aqui, e podemos então isolar o valor de yi mais 1. Tá? Note que com essa equação, ó, eu consigo calcular a solução no ponto yi mais 1, tá? Num ponto futuro, a partir da solução no ponto presente, yi, ou seja, no instante ti, tá? E a partir da função avaliada naquele ponto, já conhecido ti, yi. Ou seja, nós temos uma relação explícita para a solução no ponto i mais 1 em função em termos de soluções já obtidas. Então, o que a gente faz? Basta aplicar essa equação aqui de forma iterativa, tá? É uma equação explícita, né? Que só ressaltando que é uma equação explícita. Eu repito ela iterativamente, ou seja, de passo em passo, até chegar no instante de tempo desejado. Ou seja, a partir da solução no ponto 0, nós calculamos no ponto 1. Então, aplicamos novamente essa equação, ó, agora usando a solução no ponto 1 e a informação no ponto 1 para calcular a solução no ponto 2. E assim, sucessivamente, uso a mesma equação com a solução no ponto 2 para calcular a solução no ponto 3. E assim eu sigo. Tá? Uma outra forma de ver o método é o seguinte, imagina que vocês estão aqui no plano yt, tentando caminhar sobre a função a ser determinada. A única informação que vocês têm antes de dar cada passo é a derivada, que vem dessa equação aqui. Ou seja, a direção para a qual a solução vai caminhar a partir daquele ponto. Então, em cada etapa, vocês vão avaliar essa direção da derivada e vão dar um passo. Após esse passo, a direção vai mudar. Então, vocês recalculam a direção que vocês vão caminhar, caminham mais um passo e assim segue. Tá? Vocês notem que se o caminho for simples, sem muitas curvas, digamos assim, eu consigo dar passos longos e chegar rapidamente no final do intervalo. Já se eu tenho que passar por uma função muito sinuosa, com muitas curvas, eu preciso dar passos mais curtos. Então, nós vamos ver justamente nos exemplos que o ponto-chave para obter uma solução de qualidade é o tamanho desses passos aqui que a gente vai dar. Ok? Então, vamos ver alguns exemplos, tá, de aplicação do método, tá, para entender melhor a aplicação e a natureza da solução numérica. Então, considere esse PVI simples aqui. dy dt igual a menos AY, ou seja, esse menos AY corresponde então à minha função f de t e y. Tá? Não aparece o t, mas genericamente nós vamos chamar de f de t e y nesse caso. A equação iterativa do método de Euler explícito é essa aqui, tá, que a gente desenvolveu no slide anterior. Então, basta a gente substituir a f, tá, por menos a y, avaliado no ponto i, tá, ou seja, essa função aqui avaliada no ponto i, tá, e temos essa relação aqui. Ó. Até, inclusive, podemos colocar o y em evidência, tá, e temos essa equação iterativa, ou seja, ela permite calcular a solução no instante de tempo ti mais 1, a partir da solução no instante ti, ou seja, a partir da condição inicial eu calculo o y1, com y eu calculo y2, y2 calculo y3 e assim por diante. Ó. Ou seja, essas equações correspondem, ó, a essa formulação aqui. Então vamos ver valores numéricos obtidos para esse PVI com valor específico de A igual a 2, tá? Com a condição inicial que y0 igual a 1. A solução analítica é conhecida, né? Já sabemos resolver lá da primeira A, exponencial de menos 2t. E eu resolvi usando diferentes valores desse ΔT, tá? Conforme listados aqui. Então, esses são os passos de tempo, ou seja, eu uso essas mesmas equações aqui, o mesmo procedimento, partindo da mesma condição inicial. A única coisa que eu mudo é o passo de tempo que eu estou usando ó, aqui ó, na minha equação, que vai aparecer explicitamente aqui. Tá? Para avaliar a qualidade da solução, eu comparo a solução numérica com a solução exata, que é uma linha que está passando aqui contínua, aqui para onde a gente tem essa aglomeração de pontos aqui. Claro que nem sempre a gente vai ter a solução exata disponível, mas nesse caso é uma boa forma, né, de testar a precisão da solução obtida. Note que algumas dessas soluções são muito estranhas, ó, essas com triângulos e asteriscos, que são as que a gente obtém com passos de tempo muito grande. Tá? Elas são bem discrepantes do formato de decaimento exponencial esperado. Tá? Seria como se a gente estivesse tentando dar passos muito grandes comparados ao que a função me permitiria, para andar no caminho certo, lá naquela analogia que eu fiz no slide anterior. Tá? Isso vai acontecer, então, quando eu uso passos de tempo muito grandes, levando ao que chamamos de instabilidade numérica.
Nós vamos falar mais disso depois, tá? Sobre essa tal instabilidade, essas soluções esquisitas aqui. Mas vamos focar por enquanto nas situações onde a solução é bem comportada, tá? Pelo menos qualitativamente próximo ao esperado. Noto que para cada ΔT eu obtenho uma solução diferente, tá? E quanto menor o passo de tempo utilizado, melhor fica a qualidade de solução quando a gente compara a solução exata. Uma linha contínua que está passando aqui, ó, tá? Essa linha azul. Para passos muito grandes, ó, acima de 0,2, a solução fica bem abaixo da solução exata. Mas à medida que a gente diminui o passo, ou seja, a gente começa a caminhar mais devagar para acompanhar a solução numérica que a gente obtém com o método acaba convergindo para a solução exata. Notem que aqui no início nós temos os maiores erros, né, desvios entre a solução numérica e a solução exata, aqui é bem exagerado nesse caso. E esse erro tende a diminuir à medida que o tempo passa, mas isso é mais por causa do caráter exponencial negativo da solução, tá? Que vai tendendo a zero. Vocês vão ver que em alguns casos, tá? Em muitos casos, esse erro vai se acumulando e no fim, assim, ao longo de um grande intervalo de integração, tá? de cálculo, a solução numérica pode destoar consideravelmente assim, da esperada. Tá? Por fim, esse método apresenta, aqui olhando mais de perto, né, para ver essa dependência aí de quanto menor o passo de tempo, tá? Melhor a qualidade da solução. Então, essa é uma das características mais importantes de métodos numéricos para a solução de PVI. Tá? Mostra bem a dependência da qualidade da solução com o passo de tempo usado. Tá? E ele também mostrou uma característica desses métodos, chamados explícitos, né? O nome diz, ele é um método de ordem explícito, que quanto passos maiores que um valor crítico são usados, os erros da aproximação numérica, ou seja, aproximar a solução localmente com uma reta, tendem a crescer progressivamente, levando a uma solução completamente diferente da esperada, como a gente viu aqui. Esse efeito é o que chamamos de instabilidade em métodos numéricos. Então, mesmo nesse problema simples, com esse método simples, a gente já consegue ver várias características que se repetem para diversos outros métodos. Aqui temos um outro exemplo, um outro problema de valor inicial. Tá? Vamos formular o método de maneira equivalente. Então, aqui é o nosso y dt igual a y mais t. Então, essa aqui vai ser a minha função f de t e y. Tá? Então, aplico aqui na equação do método de Euler a minha f como y mais t, ambas avaliadas no ponto no instante ti, né? Ou seja, ti, yi. Podemos colocar y em evidência aqui de novo e, basicamente, o que fizemos é repetir, partindo da condição inicial y0 e fixando um passo de tempo, vamos calcular a solução no instante 2, no instante t1, no instante t1, y1, no instante t2, y2 e assim por diante. Tá? Note que lá no caso só aparecia y na equação, agora aparece o t aqui explicitamente também. Então, eu resolvi para essa situação aqui, ó, com y de 0 igual a 0. Então, temos uma solução exata também, podemos resolver. Tá? E, novamente, resolvi aqui com diferentes valores de ΔT. Desde valores pequenos, de 0, 0, 1, até passos de 1. Tá? Uma observação direta que a gente pode fazer aqui, análogo ao exemplo anterior, é que, ó, esse aqui seriam os resultados para ΔT1, 0,75, 0,5, 0,4 e assim por diante. Ou seja, quanto menor o passo de tempo usado, nós vamos obter soluções de melhor qualidade, mais próximas da solução exata, essa curva contínua aqui em cima. Ó. Quando a gente usa um passo aqui na ordem de 0,01, praticamente nós estamos obtendo uma solução equivalente à solução exata. Tá? Então, é importante controlar esse passo de tempo para a gente garantir que tem uma solução de qualidade. Outra coisa que a gente tem que notar é que essa solução tem uma característica diferente da anterior. Essa cresce, né, monotonicamente, e nesse caso exponencialmente, e a outra decaía e tendia a zero. E naquele caso, todas as soluções estáveis, mesmo que apresentassem desvios, a solução exata aqui no meio do caminho, acabavam tendendo a exata em longos tempos, já que a solução tendia a zero. Já nesse caso, a função cresce, ó, e os erros que são gerados pela aproximação em cada passo vão se acumulando, ou seja, a cada passo que é dado, o erro vai sendo incluído na solução, tá? E os erros vão sendo cada vez maiores à medida que o tempo passa. Tá? Vamos falar daqui a pouco sobre como estimar esses erros, né, e a diferença dos erros que a gente chama de locais e globais. Então, as observações são basicamente as mesmas, só que nesse caso os erros crescem mais assim para maiores valores de ΔT, pela natureza da solução. Para fechar os testes, vamos ver aqui um último exemplo. Tá? Nós temos essa equaçãozinha ali. Ó. Então, formulamos da mesma maneira. Essa aqui vai ser a minha f de t e y. Então, na minha equação do método de Euler, eu simplesmente substituo f por essa equaçãozinha aqui.
Tá? Trabalha aqui de uma forma dela mais simplificada e aplico a partir da condição inicial y0, determino y1, com y1 eu calculo y2 e assim sucessivamente. Tá? Vamos verificar algumas soluções obtidas, tá? Para o caso onde A igual a 50. Então, essa solução é caracterizada por um decaimento brusco, tá? Inicial, seguido por um crescimento quadrático na sequência. Note que com os ΔTs usados nos exemplos anteriores, o método apresenta grande estabilidade numérica. A gente vê essas oscilações ó, crescendo e aumentando, né, em amplitude à medida que o tempo passa. Tá? E temos que reduzi-lo para valores ó, menores aqui, que em torno de 0,2 para conseguir garantir a estabilidade. E reduzir ainda mais para conseguir obter uma solução de qualidade. Tá? Isso mostra outra característica importante desses métodos, que talvez não tenha ficado claro dos exemplos anteriores. Tá? O passo de tempo necessário para a gente conseguir uma solução com qualidade para garantir estabilidade pode variar significativamente de problema para problema. Aqui olhando assim de forma mais próxima, soluções com DT mais baixos, ó, daí vocês notem, com DTs bem mais baixos que a gente usou nos exemplos anteriores, nós conseguimos, enfim, chegar numa solução apropriada para o método de Euler explícito. Então a gente vê ali muito próxima da curva aqui da solução exata, que seria essa contínua. Esses problemas que têm essas variações bruscas, em particular no início né, do processo, vão trazer algumas dificuldades dessa natureza com outros métodos também, não só com Euler explícito. Nós vamos explorar isso mais adiante, tá? Quando a gente começar a classificar alguns problemas como EDOs, chamamos elas de rígidas. Tá? Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Tá? Em suma, esses problemas, o que a gente observa aqui é que, nesse caso, ΔTs ainda menores são necessários para garantir estabilidade e precisão. Então, em suma, esses exemplos, além de mostrar o funcionamento do método, nos mostrou como controlar a qualidade da solução obtida. Ou seja, vimos que quanto menor o ΔT, melhor a qualidade da solução numérica. Ou seja, menor o erro, que a gente diz, né, entre a solução exata e a solução numérica gerada. Então, em outras palavras, deve ter uma relação direta entre esse erro, nesse caso, no outro também bem evidente, né? Deve ter alguma relação direta entre o erro que a gente tem entre a numérica e a exata e o passo de tempo empregado. Tá? Dessa forma, a gente poderia controlar o erro, né, ao controlar o ΔT de uma forma antecipada.